Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Eu queria, desde já, agradecer a você por estar aqui acompanhando esse vídeo desse canal de pregação, O Sábio e o Tolo. Estou aqui para trazer mais uma palavra para vocês. Uma palavra hoje muito importante. Uma palavra que, se vocês assistirem esse vídeo até o final, você vai ver que é uma palavra reveladora, uma palavra que muda. Vai te ensinar a lutar contra todo o mal na sua vida. Se você puder, acompanhe esse vídeo. Desde já, eu peço a vocês que abençoe esse canal, em nome de Jesus, se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Faça esse canal crescer. Irmão, prometo a vocês, se esse canal crescer, eu vou mostrar o quanto eu vou ajudar as pessoas que estiver precisando. Porque eu quero falar para vocês que eu já fui um morador de rua. Então, para você que é morador de rua, assista esse canal. Eu aprendi a mudar minha vida. Eu dei oportunidade para minha vida. Eu quis mudar a minha vida. Às vezes a gente quer mudar a vida e não tem força. Sabe o conselho que eu gosto de dar? Muda aos poucos. Se você bebe, fuma, usa droga, vai aos poucos. Vai mudando aos poucos. Larga uma coisa hoje, daqui a 2 meses vai largando. Quando você vê, você largou tudo. Foi assim com a minha vida. Então, que seja assim com a tua vida também. Que seja assim com a tua vida. Muda aos poucos. Se entrega a Jesus. Sabe a única coisa que impede? Eu vejo muitos pastores falar que a pessoa que está bebendo, a pessoa que está fumando, não pode batizar. Eu não sei onde está isso na Bíblia. Porque quando João Batista batizava as pessoas, ele não queria saber que estava bebendo, que estava fumando, ele ia lá e batizava. Porque depois que se batiza, a gente se torna filho de Deus. E quando a gente se torna filho de Deus, é Deus que passa a controlar a nossa vida. E verdadeiramente, a única coisa que impede você de se batizar ou de você entregar a vida para Deus é não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Se você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, e você batizou nesse propósito
e aceitar Jesus de todo o coração, não tem nada que impeça você de se batizar. Hoje, irmão, eu estarei lendo o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou passar para o livro agora, para a gente acompanhar esse texto. Livro de Timóteo, capítulo 2. O livro de Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 13. Ele fala assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinares a outros. Irmão, hoje está difícil encontrar pessoas idôneas. O que são pessoas idôneas? Aquelas pessoas de moral, de caráter, de uma boa moral, de um bom caráter, honesto. Porque se a gente for pessoas idôneas, para também ensinar a outro, as pessoas vão aprender com a gente. Mas se a gente não tiver nada para ensinar, o que as pessoas vão aprender? Eu estou ajudando a vocês aqui, irmão, com essa palavra. Mas pode procurar saber quem eu sou. Ao longo desses vídeos, você vai saber quem eu sou. Hoje eu já falei um pouquinho, que eu morei na rua. Cada momento eu vou dar um testemunho da minha vida. Dormi ali no Rio, na Praça da Bandeira, ali em frente o Corpo de Bombeiro. Fiquei 15 dias morando na rua, sem tomar banho. Então, irmão, a gente sofre, mas hoje eu sou uma pessoa muito respeitada. Fui homenageado aqui no tiro de guerra da minha cidade, fui homenageado na Câmara Municipal, fui homenageado como vigia da prefeitura, que eu trabalho na prefeitura. Fui homenageado também como pastor que faz a obra. Irmão, na época da Covid, uma das igrejas aqui na cidade que estava aberta era minha. Os outros passava a polícia e não fechava. Sabe por que não fechava? Porque quem fecha as igrejas é Jesus. Quem vai fechar as igrejas é Jesus. Quando Jesus voltar, a igreja não vai ter mais sentido. Porque a obra vai estar terminada. Não vai ter mais Jesus, não vai ter o Espírito Santo, nem a morte. E agora, irmão, a gente está que nem soldado. E essa palavra de hoje vai ser sobre isso, ser soldado de Cristo. Continuando a palavra.
Fala assim, ó: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele quem o alistou para a guerra. E se alguém também militar, não é coroado, senão militar legitimamente. O que a palavra de Deus quer dizer? Irmão, se você entregou a sua vida a Cristo, lute por Cristo. Lute por Cristo, pois Cristo vai mudar a tua vida. A gente tem que ser soldado. Aí você chega na igreja, o pastor fala assim: irmão, vocês são ovelhas. Toda ovelha precisa de um pastor. Amém? Glória a Deus. Isso é verdade. Ovelha sem pastor não tem rumo. Verdade. Quando a gente deve ser ovelha? Guarda isso, presta atenção muito nisso. Quando a gente deve ser ovelha? Quando a gente está dentro da igreja. Ovelha só obedece. Dentro da igreja, a gente não deve querer ser maior do que o pastor. A gente não deve querer ser maior do que a liderança. A gente é ovelha, obediente. Outro lugar que a gente deve ser ovelha, no serviço, quando estamos trabalhando, respeitando aquele que nos deu o emprego. Quando a gente deve ser ovelha? Em casa. O pastor da casa é o pai de família, é aquele que bota o sustento dentro de casa. As ovelhas são a esposa, os filhos. Então tem que ser ovelha. Imagine que todo mundo é ovelha. Na igreja tem o pastor. Ele é o pastor da igreja. Que a gente fala até que é o anjo da igreja, né? É o pastor da igreja. Na sua casa, o pastor é seu pai. É o seu marido. No trabalho, o pastor é seu patrão. Agora tá. A gente encontrou as ovelhas dentro de casa, da casa espiritual, que é a igreja. A gente encontrou as ovelhas na casa física, que é o nosso lar. E a gente encontrou as ovelhas também, levamos a ovelha para o campo. Que campo? Campo de trabalho. Tá lá. Todo lugar vai ter um pastor. Mas agora, quando não estamos no lar, nem dentro da igreja e nem no serviço, quando a gente está fora desses 3 lugares, o que devemos ser? Ovelha? Não. A gente deve ser soldado. Por que devemos ser soldado e não ovelha? Porque o soldado luta. Você deve lutar pelo seu ministério. Você deve lutar como soldado pela sua família. Você deve lutar como soldado pelo seu serviço. Deve lutar.
Por que devemos lutar? Porque a Bíblia fala que lá no livro de Tiago, que o diabo anda que nem um leão que ruge. Irmão, leão tem medo de ovelha, não. Leão tem medo de soldado. E ele ataca o soldado. E outra coisa, se o soldado não estiver preparado, o negócio fica difícil para o soldado. Aí se você pegar o livro aqui de 2 Timóteo 3, 2 Timóteo, quer ver? Quer ver? 2 Timóteo, capítulo 3, está aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, o 16 e o 17. Fala assim, o 16, ó. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha só, aqui é o aprendizado. Olha só o que fala o 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, a gente tem que ser soldado instruído, soldado competente para toda batalha, para toda luta. Sorria com seus familiares dentro de casa. Sorria no seu trabalho. Sorria dentro da igreja. E quando você estiver fora desses 3 lugares, bom dia, boa tarde, boa noite. E não abra muito sorriso, porque você pode até causar problema para você. Às vezes a pessoa pode confundir um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde. Por isso que quando eu passo pelas pessoas eu falo bom dia, se for bom dia. Se for de noite, boa noite. Se for boa tarde, mas eu já acompanho. E que Deus te abençoe também. Porque se a pessoa não aceitar a benção volta para você. E a gente tem que ser esse soldado. Então tem hora da gente ser ovelha. A gente ser o cordeirinho manso. E tem hora que a gente tem que ser soldado. Deus não gosta de pessoas frouxas não, irmão. O livro de Provérbios fala isso. Não se mostra frouxo na hora da luta. O livro de Provérbios fala isso. Então a gente tem que ser firme. Firme e constante. A gente tem que lutar como bom soldado de Cristo. Por quê? O soldado de Cristo, ele luta com sabedoria. Ele luta com inteligência. E olha só o que o livro de Provérbios 24, 3 fala. Provérbios, vamos lá, Provérbios
Livro de Isaías. A Bíblia está toda marcada. Estamos já em Salmo. Eclesiastes. Vamos ver aqui. Provérbios. 24, capítulo 24, versículo 3. Ó. Vou ler do 3 até o 6. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Guarda isso, irmão. Vou ler de novo. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a substância preciosa e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. Você já viu essa palavra? Vou ler de novo aqui, ó, para você entender. Fala assim, ó, porque com conselho prudente tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Se lembra quando a gente falou de homens idôneos aqui na palavra? Para dar conselho, tem que ser pessoas idôneas. E aqui não está falando da guerra. Para você lutar. A pessoa, quando ela é idônea, ela é pessoa guerreira. É muito difícil uma pessoa idônea, ela não ser guerreira, não ser aquela pessoa que batalha dia e noite, aquela pessoa trabalhadora. Não é aquela pessoa que fica jogada de lado, que leva a vida, que nem o Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmão, não vai por isso não. Tem um ditado também que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Não vai por isso não, irmão. Porque Esaú achou que a voz do povo era a voz de Deus, ele perdeu a unção dele. Então, quando o conselho é certo, a vitória vem. Porque é um conselho abençoado por Deus. Ó, lá falou que encherão o seu celeiro. Como encherão o seu celeiro? Está aqui a palavra. Ó. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, se você trabalha, Deus vai te abençoar. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Se lembra? O varão forte, com conhecimento, consolida a força. Olha só como é interessante. Uma palavra junta com a outra. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Olha só. Quando umas pessoas falam assim, Deus não faz acepção de pessoa. Irmão, como não faz acepção de pessoa? Tá, vamos lá. Faraó e Moisés. Acepção não faz diferença.
vai escolher os dois igual. Quando foi para Faraó, Deus, através de Moisés, fez o quê? As 10 pragas no Egito. Aí já tem diferença. Deus falou para passar o sangue no umbral da porta, para não morrer. Olha só, aqueles que não passaram morreram, os filhos primogênitos. Irmão, sabe a única coisa que Deus não faz acepção de pessoa? É para pregação da palavra. Por isso que fala aqui, ó. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Vai ter gente falando para você, irmão. Você que está na droga, você que bebe, você que fuma. Vai ter pessoas falando para você. Porque a palavra do Senhor ela não está presa. É uma palavra que cura, liberta e transforma. Ainda há a oportunidade de você entregar a sua vida a Deus. Então entrega a sua vida a Deus hoje que Ele vai mudar a sua vida. Continuando. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Você, irmão, é uma pessoa, você que está do outro lado desse vídeo, você é um escolhido de Deus. Se você está ouvindo essa palavra, se você visualizou, curta essa palavra também, porque você nesse momento foi escolhido para ter um encontro real com o Senhor. Que talvez amanhã, se você não ouvisse essa palavra, talvez amanhã a tua vida teria até embora. Que você talvez estava com o propósito de suicidar. Talvez você estava com o propósito de tirar a tua vida. Talvez você está com o propósito de abandonar tudo. Largar tudo. Talvez você está falando agora, nesse momento, a minha vida não tem mais sentido. Eu falo que tem. Porque teve para mim, vai ter para você. Olha só o que Deus fala na palavra, irmão. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Lembra-se que Deus te escolheu hoje, que está em Cristo Jesus com glória eterna. O 11, palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Irmão, pensa. Se você morrer sem aceitar Jesus, o que será da sua vida, irmão? Se você morrer sem se batizar, conhecendo a palavra, o que será da sua vida? Para onde você quer ir, irmão? Para o céu ou para o inferno? E continua aqui o 12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Irmão, a fidelidade de Deus conosco é constante. E a tua fidelidade com Deus?
ela é constante? Será que verdadeiramente você vai querer esse Jesus que foi apresentado? Você vai querer ser soldado desse exército? Soldado da evangelização? Evangelizar o nome do Senhor? Levar a palavra do Senhor para todo canto? Se você não aceitou Jesus, dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu, neste momento, aceito o Senhor como meu único Salvador. E fala para Ele: eu seguirei o Senhor firmemente. Eu serei um soldado. Usarei as armaduras de Efésios 6. Irmão, as armaduras de Deus. Olha só, o soldado ele tem que ter armadura. Tanto os soldados de Cristo como o soldado do inimigo. Só que a armadura dos dois é diferente. Soldado de Cristo tem o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o cinto da verdade e a sandália do Evangelho. Vou repetir: capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cinto da verdade e sandália do Evangelho. Pastor, e do inimigo? Capacete do engano, escudo do medo, couraça da injustiça, dardo da dúvida, cinto da mentira e bota do desânimo. Olha só, vamos lá. De Deus é capacete da salvação. Do inimigo é o capacete do engano. Quem está enganado nunca vai vir salvação. Segundo, o escudo de Deus é o da fé, o do inimigo do medo. Quem tem medo não tem fé. Terceiro, a couraça de Deus é da justiça, porque a gente entrega na mão de Deus e Deus faz a justiça. Mas a couraça do inimigo é da injustiça, porque o inimigo ensina você a fazer justiça com a própria mão. A espada de Deus, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E é que nem uma faca de dois gumes. A espada corta até, né? Que fala corta até a divisão da alma. A Bíblia fala isso. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o inimigo, ele não
tem espada, ele tem um dardo. Já viu falar dardo inflamado? Então, o inimigo ele tem um dardo, chama dardo da dúvida. Quem tem dúvida não aprende a palavra. O cinto de Deus é da verdade, o do inimigo é da mentira. E João 8,44 fala isso, que ele é mentiroso e o pai da mentira. E ele não firmou na verdade, não existe verdade nele. João 8,44 fala essa palavra. E como a gente é soldado de Cristo, a gente usa a sandália do Evangelho, que é a sandália da humildade. Sandália representa a humildade. Sandália do Evangelho. O inimigo ele não tem sandália. O inimigo ele tem uma bota. A bota significa soberba. A bota significa que tem autoridade demais. Quer ser superior demais. A bota significa isso. E ele tem uma bota do desânimo. Ele dá uma falsa autoridade para você. E mostra para você que você não precisa de Deus. E quando você fica desanimado, ele vem e começa a trabalhar na tua vida para te destruir. Agora faça uma reflexão. Será que você está com um capacete da salvação ou está com um capacete do engano? Será que você tem fé? Usa o escudo da fé ou do medo? Será que você deixa Deus fazer justiça ou quer fazer justiça com a própria mão? Será que você fala a verdade ou fala mentira? Será que você lê a palavra ou tem dúvida? Será que você está alegre para fazer o evangelho? Ou você está desanimado? Qual arma que você está usando? A de Deus ou a do inimigo? Irmão, quando você aí desse outro lado do vídeo, quando você entrar numa igreja, entra com propósito. Entra com o propósito de ser um obreiro da casa do Senhor, de ser um levita da casa do Senhor para louvar. Entra com o propósito de entrar no grupo, se você é homem, no grupo dos varão, no grupo dos homens, se você é mulher, no grupo das varoas, no grupo das irmãs. Se você é jovem, no grupo dos jovens, se você é criança, no grupo das crianças. Mas entra com propósito. Se você está levando sua família, divida a sua família com os grupos. Você vai para o grupo da irmã, seu marido para o grupo do varão, seu filho jovem para o grupo dos jovens, sua filha ou seu filho pequeno para o grupo das crianças. Mostre à sua família que você está de acordo com a igreja. Está de acordo com os propósitos de Deus. E a maior alegria que Deus tem é a família. E a maior alegria que você tem é você poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é serviremos, não. Servimos ao Senhor. Que a partir de hoje, aquele que é seu familiar, que ainda não serviu ao Senhor, que eles venham a se render ao pé do Senhor.
mas que você venha dar o primeiro passo hoje na tua vida, para que você e a sua família mude de vida. Fica com essa palavra. Mais uma vez eu te peço, abençoe esse canal, se inscreva nesse canal, compartilhe, curta, assine o sininho para que todas as mensagens venham desse canal para você. E eu te agradeço a esse momento que você estiver aqui comigo, mais uma vez. E fica com Deus em nome de Jesus. E até a próxima pregação, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família. E mais uma vez eu falo para vocês, abençoe esse canal, o Sábio Tolo. Seja sábio, não seja tolo.